Shalom, querido, shalom. Comecinho de Shabat, né? Então, Shabat, shalom. Um tempo novo, né? Que o Senhor está nos dando. E começar um novo mês, né? Dentro de uma dimensão de descanso, queridos. É bom demais, né? Eu acredito que isso aponta para aquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo nas nossas vidas. O Senhor quer nos colocar, queridos, neste lugar de plenitude, neste lugar de descanso, nesse lugar de renovo, neste lugar de confiança. Bom, saudade de vocês, né? Tem 2 semanas que eu não faço nenhum vídeo aí, mas em nome de Jesus, essa semana eu volto a fazer alguns vídeos. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre o mês de Ave, né? Estamos aí entrando nesse 5º mês bíblico, né, queridos? Olha, nós já estamos caminhando aí para chegar na metade do ano bíblico. Então, se desperte aí em nome de Jesus, se posicione aí em nome de Jesus, porque o tempo passa, né? Eu tava falando com uma pessoa, não lembro agora quem, mas falando isso, falando de processo, era falando com os filhos ministeriais, falando acerca de processo. O tempo ele vai passar, irmãos. O tempo ele vai passar e nós precisamos entender isso. Nós aproveitando ou não, vivendo o tempo de Deus ou não, vivendo os processos que o Senhor nos coloca ou não, o tempo vai passar. Qual a diferença? Quando nós nos colocamos naquilo que Deus está projetando, quando nós nos colocamos naquilo que Deus está fazendo, quando nós permitimos o Senhor nos tratar, nos transformar, nos colocar em lugares para que nós venhamos amadurecer. Ainda que seja doloroso, deixa eu baixar um pouquinho aqui o chofar. Ainda que seja doloroso, dolorido, e quem passa por isso sabe o quão é difícil muitas vezes. Mas a diferença é, quando nós passamos esses processos com o Senhor, nós temos um vislumbre lá na frente de que algo vai mudar, né? Que haverá novos resultados, que haverá novas colheitas. E quando eu digo colheita, queridos, eu não estou falando somente de coisas físicas, porque se eu estou plantando limpeza, eu vou colher um novo nível de purificação, de santificação. Se eu estou plantando renúncia, eu vou colher essa santidade, né? Então, eu tenho uma perspectiva de uma vida nova, de uma vida diferente. Agora, se eu paro na caminhada, né? Se eu não quero os processos, eu não tenho perspectiva. Se eu não entro nos tempos de Deus, eu não tenho perspectiva. A minha perspectiva é que eu vou ter sempre a mesma colheita, eu vou ter sempre a mesma caminhada. Então, o tempo vai passar, irmãos. A gente, querendo ou não querendo, o tempo vai passar. Então, vamos permitir que o Senhor do tempo nos molde em todas as coisas, nos alinhe em todas as coisas. Vamos nos permitir que o Pai, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje. O Pai. Porque nós estamos aí entrando no 5º mês, o mês de Ave. E ave, a palavra ave é pai. E esse mês eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Eu não quero falar muito sobre outras coisas. Eu quero me pegar nisso aqui, né? Eu quero derramar isso sobre as nossas vidas. A questão da paternidade de Deus. Queridos, nós estamos vivendo tempos, né? Principalmente, né? Aqui é mundial, né? A questão dos tempos difíceis. Mas nós estamos vivendo um tempinho meio complicado aqui no Brasil, né? E a gente vai vendo que essas dificuldades, essas debilidades, né? Esses ataques, né? Nós estamos debaixo de um nível muito profundo de ataque. Hoje ainda a pastora Neide conversava num grupo e ela falava sobre o ser forjado, né? O quanto é difícil, irmãos, essa forja, né, do Senhor, ela não é fácil. O ter resiliência, né, o ter força para a caminhada, é para pessoas experimentadas, né? E a gente falar sobre pessoas experimentadas, eu quero que você imagine aí, você tá lá fazendo comida e você experimenta. Então, primeiro, a comida está no fogo, né? Daí você experimenta. Opa, tá faltando aqui.
Então, é acrescentado mais coisas, e dá-lhe mexer, e dá-lhe mexer. Então, ser experimentado nas batalhas, nas dificuldades, é ser colocado no fogo e ser mexido, irmãos. Então, é ser provado, né, várias vezes, até que fique tudo certinho, até que fique tudo no equilíbrio, né? Os sabores fiquem tudo certo, cumpram o propósito, né? Então, quando as coisas começam a dar ruim, né? Começa-se a haver uma ansiedade no meio do povo de Deus, uma ansiedade geral. Mas aqui é um canal para cristão, né? Começa-se a haver um burburinho, né, no meio do povo. O que vai ser, como que vai ser, é o tempo, não é, vai dar ruim, não vai dar ruim, né, como é que vai acontecer. E daí a gente se depara com um Deus muito proposital, irmãos, e talvez uma das características, entre tantas características que o Senhor tem, né, o Senhor é um Deus de muitas formas. Entre tantas características que ele tem, talvez a que eu mais admire e respeite é o quanto Deus é proposital. O quanto ele faz exatamente as coisas no tempo certo. O quanto ele libera as coisas no tempo certo. O quanto ele permite lutas no tempo certo. Porque é naquele tempo que ele vai permitir determinadas coisas, porque naquele tempo ele já preparou o escape. Porque naquele tempo ele já preparou uma unção, uma sabedoria, um discernimento. Ele já preparou algo para que a gente passe, mas passe bem. Não é que a gente não vai sofrer as turbulências, né? Imagine isso como um grande voo. Nós estamos de passagem nessa terra, irmãos, amém? Posso escutar um amém aí? Nós estamos de passagem, nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos numa viagem temporal, né, que nos levará à eternidade. Então vai ter tribulações, turbulências. Mas o Senhor permite a turbulência no tempo certo. Já aconteceu? Você já andou aí de avião e você dormiu? E teve uma turbulência bem naquele momento que você estava dormindo? E você não sentiu aquele baque de todo mundo? Então é mais ou menos isso. O Senhor vai permitir situações e circunstâncias no tempo exato. E as situações e as circunstâncias que nós passamos, elas não vêm, queridos, para nos destruir, elas não vêm para nos desmotivar, elas não vêm como um pai que nunca está satisfeito conosco, que sempre quer mais. Não, ela sempre vem para nos colocar em lugares ainda melhores, para nos fazer ainda crescer mais, para fazer a gente romper um pouco mais, para fazer com que a gente avance um pouco mais. E agora a gente está vivendo um tempo difícil. E as perspectivas ou expectativas, elas não são muito boas, né, irmãos? No sentido, no âmbito geral, se nós realmente estamos caminhando para o último tempo, então as coisas vão apertar. Mas o Senhor vai nos forjando. E o tempo de Deus, queridos, é um tempo totalmente diferente do tempo natural. Porque o tempo natural as coisas vão passando e vão acontecendo. Mas o tempo de Deus, ele é um tempo proposital. Ele é um tempo com propósito. Ele é um tempo onde tem liberações para que você e eu possamos passar por circunstâncias. E agora a gente está nesse mês de Ave. E o mês de Ave, ele sempre, geralmente acontece entre julho e agosto, né? Agora a gente está no finalzinho de julho, entrando em agosto. E agosto é um negócio engraçado, né, irmãos? No natural, a gente sempre teve agosto como um mês problemático. Você já notou isso? É até conhecido como o mês do cachorro louco, né? Por exemplo, maio, o mês das mães, né? E tal. Agosto não, agosto é um mês tenso. Eu não sei pra você, né, na região que você mora, mas na região que eu moro aqui, queridos, é um mês de muita seca. Muita seca. O clima é bem difícil, porque daí não é só o calor. É seca que os lábios
Minha filha mesmo já tá com os lábios todo queimado. Sabe o queimado de frio? Que fica todo marronzinho assim, que racha, sangra, solta a pele. Então, aqui acontece isso em agosto, por causa da seca. O excesso de calor e a seca. Então, aqui é um tempo difícil, é um tempo onde começam as queimadas, né? Então, o clima está seco, daí fica aquele calor abafado, daí um tempo com muita fumaça, com muita poeira, irmãos, muita poeira. Mesmo morando na cidade, mesmo morando no asfalto, né? Meu Deus, muita poeira, assim. Eu limpei a casa agora à tarde. Se eu for com você lá fora, né, levar a câmera, você vai ver que eu escrevo nos móveis. Muita poeira. Então, é um tempo naturalmente difícil. Mas daí é um tempo, irmãos, aonde todas essas dificuldades, elas vêm e elas vêm permitidas pelo próprio Deus, né? Porque o Deus que faz todas as coisas boas, ele também permite as dificuldades. Por quê, queridos? Porque é na dificuldade que se manifesta a paternidade. Nós estamos em Ave, no mês do Pai, né? O mês onde o Pai vem se manifestar. E nesse vídeo eu não quero, se o Senhor me permitir, talvez semana que vem a gente volta aí falando um pouquinho sobre Simeão, talvez falando um pouquinho sobre insígnia, mas esse mês específico esse vídeo específico, eu quero tratar sobre a paternidade. Sobre alinharmos isso, queridos. Por quê? Porque a paternidade bem estabelecida, bem ajustada, o entendimento da paternidade, ele vai nos fazer romper e continuar caminhando, mesmo quando as coisas não estão bem. Mesmo quando tudo tá meio, né, de ladeira abaixo. A paternidade vai ser esse gerador de confiança. Porque vamos lá, queridos. A gente já viu pessoas que têm fé. Elas têm fé. E elas têm fé em Deus. Mas elas se apegam a uma faceta específica de Deus. Vamos lá. Eu tenho fé que se eu orar, esse demônio vai sair. Então, ela tem um entendimento e uma revelação do Deus da guerra, do Deus que vai vencer os seus inimigos. Tem outras pessoas que têm uma fé extraordinária para cura. Então ela conhece a face do Deus que cura e ela se fundamenta nisso. Isso está errado? Não, queridos, mas quando nós olhamos para o Pai, quem é o Pai? Vamos lá. Quem é o Pai para você? E aqui, queridos, eu quero começar já trazendo isso. Como é que, quando você escuta essa palavra Pai, terreno, o que vem no seu coração? Qual o sentimento? Se você precisar passar hoje uma dificuldade. Agora eu tô falando do Pai terreno, tá? Se você hoje passar uma dificuldade, você vai pro seu Pai? Você vai pedir ajuda para Ele? Se você hoje precisar de um conselho, o seu Pai será o seu conselheiro? Se hoje você precisar de abrigo. Eu lembro, queridos, quando meu pai era vivo, né? Infelizmente, meu pai é falecido. Mas quando meu pai era vivo e tava dando tudo errado, sabe? Aqueles dias maus, era pra casa dele que eu ia. Eu não falava, mas lá era o meu porto seguro, sabe? O meu lugar de descanso. Lá parece que eu era renovada, refeita, restaurada. Me dava força, né? Pra voltar e retomar a batalha novamente. Se você precisar de abrigo, você vai pra casa do seu pai? Daí se você falar como eu, né? Não, meu pai não é mais vivo. Mas eu gostaria que você imaginasse agora como se ele fosse. Se você precisar chorar, só expor suas mazelas, expor sua alma, sabe? Com dor, com raiva, você vai pro seu pai. E por que eu tô falando isso, queridos? Porque isso mostra muito como nós vemos Deus.
Porque se eu tenho a figura, se eu tenho uma visão distorcida acerca do pai natural, provavelmente eu terei uma visão distorcida acerca do pai. E o que isso tem a ver com o que eu estava falando? Tudo, porque daí eu sou crente, eu sou salvo, eu creio em Jesus, mas eu vou me apegar a uma face de Deus. Eu vou me apegar a uma liberação do Senhor e falar, eu creio nisso. Mas quantos cristãos, irmãos, quantos cristãos, eles creem em Jesus como o seu Salvador, eles creem na existência de Deus, eles oram a Deus, eles buscam Deus, eles falam em nome de Deus e em nome de Jesus, mas de fato eles não têm Deus como Pai, porque o seu coração é ferido na paternidade, porque o seu coração é decepcionado. E tem muitos cristãos, queridos, que inclusive têm raiva de Deus, porque se Ele é Pai, por que Ele permitiu eu passar por isso? Se Ele é Pai, por que eu vivi determinadas coisas? E esse mês, queridos, é um mês de... A gente se apega a tantas coisas, né? A gente se apega ao jejum que é feito no mês de Ave. Eu confesso que eu não me apego muito, mas esse ano eu quero ver se eu dou uma estudada sobre isso. Mas a gente se apega ao profético, às liberações, à tribo, Simeão, à espada, e pá. Mas eu não quero isso. Nesse vídeo aqui eu quero trazer, queridos, para que a nossa mentalidade acerca da paternidade de Deus seja transformada. E eu declaro isso em nome de Jesus, queridos. Que esse vídeo, que esta palavra seja carregada de unção, que quebre estrutura e nos conduza neste lugar da paternidade. Porque o lugar da paternidade, queridos, é o lugar aonde nós encontramos todas as virtudes de Deus. Entende? Vamos lá. Pense aí num pai normal, tá, irmãos? Não vai pensar em um pai desajustado agora, não. Mas num pai normal. O filho ficou doente. O que ele faz? Ele vai levar pro médico, ele vai cuidar, ele vai dar medicação, ele vai acordar na madrugada, ele vai cuidar. O filho tá com fome, ele vai alimentar. O filho precisa de roupa, ele vai vestir. O filho precisa de brinquedo, ele vai comprar brinquedo. O filho precisa estudar, ele vai levar o filho para estudar, né? O filho precisa de carinho, ele vai dar carinho. O filho precisa de atenção, de conselho, de conserto, de correção, ele vai fazer. Porque ele é o pai, e o pai é o responsável pelo bom andamento do filho. O pai é o responsável por nutrir o filho no corpo, na alma e no espírito. Então, quando eu encontro em Deus a verdadeira paternidade, eu não me apego a uma única face de Deus. Porque eu entendo e reconheço que Deus é Pai. Então, tudo que eu precisar, eu vou encontrar nele. Tudo que eu necessitar, eu vou encontrar em Deus. Inclusive, queridos, eu vou viver quando existe uma paternidade alinhada, eu vou confiar em Deus. Confiar como? Quando eu ver que as coisas não estão caminhando da forma como eu projetei, ou planejei, ou sonhei, eu vou ter a convicção de que Deus está fazendo algo que é maior do que aquilo que eu estava buscando. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor reservou. Eu não vou me sentir roubada por Deus. Eu não vou me sentir molestada por Deus. Eu não vou me sentir agredida por Deus. Porque em mim existe uma confiança, Ele é o meu Pai. E tudo aquilo que Ele faz é para o meu bem. Seja o meu bem físico, seja o bem nas minhas emoções, ou seja o bem que me conduzirá à eternidade. O Senhor está fazendo tudo para o meu bem. Então, se Ele me dá, é para o meu bem. Se Ele me tira, é para o meu bem. Ele é meu Pai. Se Ele me elogia, é para o meu bem. Se Ele aponta os meus erros, é para o meu bem. Se Ele conversa, é para o meu bem. Se Ele silencia, é para o meu bem. Ele é Pai. E nós precisamos
entender essa paternidade, porque a paternidade não é somente um papel biológico, irmãos. Não está ligado somente à questão natural, mas a paternidade é uma questão extremamente espiritual e uma questão de relacionamento. A paternidade, ela vai revelar a verdadeira essência de Deus, que não negou o seu único filho. E juntamente com o filho, ele está disposto a nos dar todas as demais coisas. Mas não são todas as demais coisas que eu quero como filhos mimados. São todas as demais coisas que eu preciso, que eu necessito para executar a filiação do Pai aqui na Terra. Eu sou a representante legal do Pai. Você é o representante, a representante legal do Pai. A gente vê o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu. E daí parece que o Pai está muito longe. Não, queridos. O Pai está perto. E aqueles que não conhecem o Pai estarão perto de mim e de você. E entenderão esse amor, esta paternidade, através de vidas curadas, vidas estruturadas, vidas posicionadas, maduras, que sou eu e você, em nome de Jesus. Como que eu posso olhar e entender essa paternidade, as dimensões que ela vai alcançar na minha vida? Primeiro, a paternidade de Deus, ela vai estabelecer a minha identidade. Queridos, presta atenção. Se você, como cristão, você ainda tem problema na sua identidade, e eu não estou somente falando em você saber quem você é, mas, por exemplo, se alguém fala de você, pronto, você desestrutura. Isso é problema na identidade, queridos. Por quê? Porque a gente gosta que falem de nós? Não, a gente não gosta. Vai doer? Vai doer. Mas não vai me desestruturar, porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu falei, eu sei o que estava por trás das minhas falas. Talvez eu não me expressei bem, gerou uma situação, mas isso não vai me desestruturar. Isso vai me levar a um conserto. Então, quando eu entendo a paternidade de Deus, a minha identidade ela é fundamentada. Em Romanos 8:17 diz assim: se vocês são filhos, vocês também são herdeiros. E vocês são herdeiros do quê, queridos? A paternidade revela que eu sou herdeiro. Presta atenção, queridos. Se eu não entender a paternidade, eu não entendo que dentro da minha identidade está a herança do Senhor. E daí eu vou ter um monte de dificuldade. Por quê? Eu vou ter dificuldade de liderança, eu vou ter dificuldade de posicionamento, eu vou ter dificuldade em trazer a luz, em trazer a verdade. Eu vou estar sempre debaixo de opressão. Por quê? Porque faz parte da herança dos filhos a unção, a autoridade, o governo, o domínio, o ser rei, sacerdote, o ser... esqueci a palavra. Meu Deus, esqueci a palavra. Embaixador. Então, faz parte da herança dos filhos. Faz parte da herança a sabedoria, o conhecimento, o discernimento, o mover do Espírito. Faz parte da herança a revelação da palavra. Faz parte da herança eu ter direito a viver a Bíblia. Ah, mas isso todo mundo sabe. Não, queridos, tem gente que não sabe, não. Tem gente que me critica porque eu vivo as festas. Crente. Mas eu sou herdeira de tudo aquilo que ele deixou. Então, quando eu entendo a paternidade, ave mes do Pai. Quando eu entendo a paternidade, eu entendo que se eu sou filha, eu sou herdeira. E se eu sou herdeira, eu tenho posicionamento. Se eu sou, queridos, herdeiro, ele não anda com a mesma mentalidade do servo. Herdeiro, ele não anda mendigando. Eu tenho falado muito com meus filhos espirituais
no sentido de tá em dificuldade, ore. Pare de chorar. Queridos, tem tempo para tudo. E isso eu aprendi na dor, tá? A gente acha que a gente vai pro Senhor e a gente vai ajoelhar e vai chorar e a gente vai atrair, porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Imagine um coração quebrantado com lágrimas. Isso é manipulação, irmãos. O herdeiro, ele sabe quem ele é. Ai, queridos, eu prefiro chorar sentindo a presença. Eu prefiro chorar na adoração. Vai ter momentos que vai estar doendo, eu vou chorar? Vai. Mas eu sou filha. Então, tenha comportamento de filho. Senhor, tá acontecendo isso. Senhor, como que eu faço aqui? Pai, eu tenho uma herança. Porque eu sou filha. Filha, queridos, qual é a sua maior nomenclatura? Queridos, não existe nome maior do que filho. Não existe, queridos. Eu já fui líder de um monte de coisa, sou pastora, sou profeta, tenho os títulos, tenho o chamado, tenho o ministério, tenho unção, mas eu não negocio o ser filha. Por quê, queridos? Eu tenho 3 filhas. E é por elas que eu guerreio. É por elas que eu trabalho para deixar legado. E daí tem os filhos espirituais que vêm agregando dentro desse pacote. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque amar a gente ama. Derramar sobre as pessoas nós derramamos. Mas herança só é passada para filho. Herança não é passado para quem eu gosto, para quem é simpatizante. Querido, se eu quiser deixar a herança para uma outra pessoa, tem toda uma questão de leis que eu tenho que fazer, de testamento, de o porquê. Não é assim tão simples. Mas o filho, ele não precisa fazer nada para ter o direito à herança. Ele já está ligado, ele já nasce herdeiro, queridos. Um bebê, ele já é herdeiro desde o ventre. Só porque ele é filho. Então nós precisamos ter o entendimento da paternidade de Deus e entender, porque não basta eu dizer que Deus é pai. Eu preciso me ver como filho, eu preciso ter a minha identidade alinhada para que eu possa viver a herança, usufruir, manifestar a herança do Senhor. O filho, queridos, é aquele que recebe a afirmação. Queridos, quando o Senhor viu Jesus no batismo, que o Espírito se manifesta em forma corpórea de pomba, o céu brada: esse é o meu filho. Nele eu tenho prazer, é ele que me agrada. Queridos, imagine, ali tinha discípulos, ali tinha pessoas arrependidas, ali tinha João, que era primo de Jesus, que era o profeta, queridos, que estava preparando o caminho para Jesus. Mas só o filho recebeu a voz de afirmação: você é meu filho. Existe, queridos, uma diferença entre eu sair falando: eu sou filha de Deus, e o Senhor falar: você é meu filho. Não basta eu falar. A minha fala tem que ser carregada de uma vida de herdeiro. Porque se eu sou filho, eu tenho herança. Se eu sou filho, eu tenho um comportamento. Se eu sou filha, eu tenho uma mentalidade. Se eu sou filha, eu tenho uma forma de estrutura. Se eu sou filha, queridos, as coisas, o terremoto pode vir, eu dou uma balada, levanto, sacudo a poeira e bora. Eu sou filha. Eu sei que ele está projetando tudo para o meu bem. Eu sei, queridos, que aquilo que eu sonho é pequeno perto daquilo que ele tem projetado para mim.
Eu só preciso estar neste lugar de filha, fazendo aquilo que me cabe, crescendo, amadurecendo, e as coisas vão sendo liberadas. Vamos lá. Quem tem filho aí, levanta a mão. Eu tenho hoje neta pequena, né? Então eu vejo um brinquedo, o que que a gente vai fazer lá na caixa do brinquedo? A gente vai ver a idade. Minha neta vai fazer 4 anos agora, mês que vem, ou setembro. A gente vai ver a idade. Então, às vezes, a gente tá querendo coisas que não é pra nossa idade ainda. E Deus, como um bom pai, ele tá falando, calma, não é o tempo ainda, filho. Ou, você perdeu o tempo, agora a gente precisa consertar essa bagunça aí do meio de campo pra eu poder remir esse tempo e te entregar isso novamente. Mas agora eu preciso te amadurecer, você precisa se arrepender. Calma. Isso não quer dizer que Deus é mau, queridos, ele é pai. Ele é pai. Ele é um pai responsável. Ele não é um pai irresponsável que vai dar um carro para um adolescente. Entende? Outra questão da paternidade é a correção e ensino. Os Hebreus 12, 6 diz que o Senhor corrige a quem ama e açoita. Açoita, ó. Qualquer um que ele recebe como filho. Ah, o Senhor está te corrigindo? Glorifique. Ele está te vendo como filho. O Senhor açoita. Queridos, entender isso aqui é libertador. Vamos lá. Quem já teve aí no culto, tem uma criança lá que você olha assim e você fala, que vontade de pegar de vara. Cadê a mãe dessa criança? Cadê o pai dessa criança? Porque você queria açoitar, você queria corrigir. Mas você não pode porque não é seu filho. Mas o Senhor, ele só corrige da mesma forma que nós, filhos. E ele não corrige como punição, queridos. O Senhor não corrige como nós já corrigimos muitas vezes. Tô estressado, o filho fez alguma coisa, toma no filho. O Senhor não faz assim. Ele não corrige para punir. Ele forma caráter. Ele molda através da sua paternidade. É o Senhor tirando as sobras, colocando as faltas, para que a gente seja a imagem e semelhança de Cristo, que é o filho biológico. É o filho gerado nele mesmo. Existe um padrão. Então o Senhor vai corrigir o filho. Ele vai açoitar o filho. E nós precisamos entender isso, queridos. Eu não tive essa experiência, mas eu já vi situação assim. Que o pai tem filho biológico e tem filho adotivo. O biológico, ele corrige e tá tudo bem. O filho fica com raiva, magoadinho, mas tá tudo bem. Mas eu já vi adotivos se rebelar. Você não pode me fazer isso, porque você não é meu pai. E nós fomos adotados. Mas nós estamos nos comportando como filhos legítimos, ou nós estamos nos comportando como os rejeitados, rebeldes, que foi abandonado pelo pai? Vamos colocar agora aqui na nossa realidade. Satanás abandonou porque eu era filho do diabo e agora eu não quero mais ser filho de Deus. Tô aqui porque não tem para onde eu ir. Queridos, nós somos filhos. Queridos, eu lembro, muitos anos atrás, quando eu nem tinha metade do que eu entendo hoje, e olha que eu entendo muito pouco, tem muita coisa para o Senhor fazer. Mas eu entendia muito menos. Eu lembro de um momento de uma dor muito grande, de uma crise muito grande, aonde eu sentei no chão, queridos, e eu falava pro Senhor assim, eu sou tua filha. Pode fazer o DNA. O sangue de Cristo corre em mim. Eu sou tua filha. Oh, queridos, nós somos filhos. Nós não somos, não importa o que o mundo fez. Não importa se os nossos pais biológicos nos rejeitaram, nos odiaram, nos abortaram. Não no sentido feto, tá, irmãos? Em nome de Jesus, senão você não estaria aqui. Não importa. O Senhor nos acolheu como pai. E nós precisamos ter o entendimento que o Deus é um pai bom. Você pode dizer isso? O meu pai é bom.
O meu Pai é bom. Uma outra característica da paternidade de Deus é a provisão. Em Mateus 7:11 diz assim: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Oh, queridos. Me lembrei do testemunho dessa casa. Já falei pra vocês que minha casa é bem pequena, né? Minha casa é bem pequenininha, irmãos. Minha casa é 6x6, com banheiro ainda dentro de casa. Quem vê de fora pensa que é maior porque ela tem varanda em volta, né? Mas o corpo da casa é bem pequenininho. E olha o que eu dei um testemunho de uma mentalidade de quem tinha pai, né? Faz o DNA, eu sou tua filha. Agora eu vou dar um testemunho de uma crente que não tinha esse entendimento. Quando a gente foi comprar essa casa, eu orava assim por várias coisas, né? Senhor, eu quero uma casa pro lado de baixo da rua por causa da posição do sol. Eu quero uma casa com terreno plano, um terreno grande. Eu orava. Eu quero uma casa que seja perto de escola, né? A escola é na quadra aqui de baixo, uma quadra daqui de casa. Mas eu falava, sabe o que, irmãos? Senhor, não precisa ser uma casa grande. Era porque eu queria uma casa pequena? Não, irmãos, porque eu achava assim, pedir uma casa grande é demais. Por quê? Porque a minha limitação financeira fazia com que eu olhasse para Deus como se Ele não tivesse condição de me dar uma casa grande. E o Senhor me deu uma casa pro lado de baixo da rua, na posição do sol que eu queria. Meu terreno é grande. Minha casa é 12x30, se eu não me engano. O terreno. 12x30. Um terreno grande, plano. Uma quadra da escola. Tudo pertinho de casa. Tem mercado, tem farmácia, tem padaria. Tudo aqui na redondeza. O mais longe é o mercado do bairro, né? Aqui da minha casa dá umas 4, 5 quadras. Farmácia eu tenho na quadra aqui de cima. Tudo pertinho. Um bairro bem localizado. Hoje é considerado um dos bairros nobres da cidade. Eu moro no comecinho do bairro. O Deus que atendeu esses pedidos, queridos, não poderia ter me dado uma casa grande? Por que que eu não vivo dentro de uma casa com mais espaço? Por quê? Porque eu não conhecia o Pai da provisão. Se nós, sendo maus, nós procuramos o melhor para os nossos filhos, o Senhor não vai, queridos. E a continuidade desse texto diz assim: qual é o pai que, se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, vai dar uma serpente? Queridos, às vezes o Senhor não nos dá o que nós pedimos, não é porque Ele quer nos dar o pior, mas porque Ele tem algo melhor preparado. Ele fala: não, filho, isso aí é muito pouco, isso aí não faz parte de você. Tem algo melhor para você. Paternidade, ela envolve, queridos, proteger, prover, preparar os filhos para um propósito. A provisão não é só financeira. A provisão também é emocional, também é espiritual. Mas do Pai, queridos, nós precisamos nos voltar a Deus, saber que Ele está trabalhando em nós, que Ele está, se nós deixarmos, se nós nos colocarmos nesse lugar de filho que tem direito à herança, o Senhor está trabalhando na nossa identidade, Ele está trabalhando na afirmação da nossa alma, onde tem as lacunas de debilidades, de não saber quem eu sou, de insuficiência. O Senhor está afirmando, está lapidando, está enchendo esses buracos. O Senhor está trazendo correção, ensino, e o Senhor está trazendo provisão no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Ele está nos preparando para algo maior do que nós. Ser filho também nos coloca no lugar de herança, não somente no ter, mas na herança que vai nos conduzir a um destino. Porque no Salmo 112 diz assim: bendito o homem que teme ao Senhor, a sua descendência será poderosa na terra. Então a herança que o Senhor tem para nós, ela não acaba em nós. Ela tem um destino, ela tem continuidade. Ela vai abranger a nossa casa. Porque pais, queridos, são aqueles que liberam destino. São aqueles que trazem transferência e legado. Queridos, entenda isso. Você não é um qualquer. Você é alguém que está dando continuidade ao legado
do que Cristo fez aqui na terra há mais de 2025 anos atrás. Eu lembro, na época da escola dominical, quando nós íamos estudar sobre os livros da Bíblia, que sempre ela falava assim, e o livro de Atos, ele não terminou de ser escrito. Porque aqui retrata os atos, as atitudes dos apóstolos. E nos livros espirituais ainda está sendo escritos os atos da igreja. Nós fazemos parte do legado. Queridos, nós fazemos parte do destino. Nós falamos tanto de destino profético, como aquilo que virá, e nos esquecemos que nós somos o destino profético daquilo que já aconteceu. Nós somos filhos. A questão, irmãos, é que nós precisamos sair da crise da paternidade espiritual. Desse sentimento de vazio, de não se saciar, do estar sozinho, do estar perdido. Dessa carência que parece um buraco negro que engole tudo que está em volta e não tem resposta, irmãos. Eu falava sobre isso na semana passada, aqui na igreja local, no estudo. No Brasil, foi inserida uma cultura de que a literatura básica ela tem dois fundamentos no Brasil. Ou ela vai contar história, ou ela vai contar lenda. Mentiras. E isso formatou a nossa mentalidade. E muitas vezes nós olhamos para a Bíblia dessa forma. Que ou conta a história daqueles que viveram, que não tem nada a ver conosco, ou será que isso aqui realmente é assim? Nós precisamos sair das crises e reconhecer a palavra de Deus como verdade e viver essa verdade. Em João 14, o Senhor diz assim, ei, eu não vou deixar vocês órfãos. Jesus, ele veio e ele restaurou, queridos, aquilo que estava quebrado, aquilo que nos separava. Ele trouxe um elo de ligação pelo seu sangue. Ele se fez o caminho para nos conduzir ao Pai. Nós não somos órfãos, irmãos. Pare de se sentir sozinho, você não está sozinho. Esse é o mês de você alinhar a paternidade de Deus na sua vida. E isso quem tem que fazer é você. Porque a parte do Senhor já foi feita, ela está pronta, ela está tudo certa. Se alinhe à paternidade de Deus. Se coloque neste lugar. Deixe-se ser filho. Baixa a guarda. Tira os muros de divisão. Sabe? Eu lembro de uma vez que eu escutei um pastor pregando e ele disse assim, o mesmo esforço que nós fazemos para não crer é o esforço que nós fazemos para crer. Decida crer. Você não está sozinho. Ai, porque eu não estou ouvindo nada, eu não sei nada. Lê a Bíblia e vai, irmãos. Lê a Bíblia e vai. Você não está sozinho. Sai disso. O Senhor não nos deixou órfão. Se o nosso pai, como o meu, não está mais presente, se aconteceu algo com um pastor, ou aquele que representava o nosso pai, queridos, nós não estamos só. Creia nessa verdade. Creia nessa verdade, se lance nela. Deixa essa verdade te lavar. Deixa essa verdade arrancar as mentiras que foram inculcadas em você. Sabe, o Salmo 115 diz assim, onde está o Deus deles, né? E talvez isso fica, aonde está? Ah, queridos, está em tudo. Está nesse ar que você respira e não acaba. Está na provisão que não falta. Está na roupa que você usa. Está na cama. Queridos, todos os dias, quando eu encerro o dia, que eu deito na minha cama, eu deito e me aconchego. Todos os dias eu faço isso. Eu deito, me aconchego e falo, Deus, obrigado.
Obrigada por poder deitar aqui e descansar no Senhor. Obrigada. Obrigada, mais um dia foi vencido. Obrigada. Nós não temos condição de nada, queridos. É o Pai. É o Pai que nos sustenta, que nos supre. Se Ele não fizer, queridos, ninguém pode fazer. E se Ele fizer, ninguém pode parar. Você não é órfão. Muitas pessoas, elas vivem com medo de errar, porque elas não reconhecem a graça. Não tenha medo de errar, queridos. Tenha medo de pecar. Não queira pecar, mas errar. Todo mundo que está aprendendo algo vai errar. E o Pai não vai nos condenar por não sabermos fazer algo. Queridos, eu já falei algumas vezes para vocês, mas eu tenho uma visão, às vezes até meia louca de Deus, sabe? Mas eu vejo a minha neta, quando ela quer fazer alguma coisa, e ela faz tudo troncho, errado, né? Porque é um bebezão, né? 3 aninhos e pouco. 3 anos e 10 meses. E às vezes eu olho e dou risada. Esses dias eu comprei... Ela vem dormir 2 vezes por semana aqui em casa. E eu comprei uma gradinha de colocar na cama, né? Porque toda vez que ela vinha eu tinha que puxar a cama e encostar na parede. E eu comprei uma gradinha pra colocar. E esses dias eu não tava viajando. E minha filha caçula tava aqui. E a Bela na minha cama, pulando, né? E daí a pastora Sara, minha filha caçula, falou assim: Bela, cuidado, você vai cair da cama. Ela: não, titia, ó. A vovó comprou isso aqui pra eu não cair. Mas na verdade a gradinha é pra ela não cair quando ela tá dormindo. Mas se ela ficasse pulando na cama, ela ia cair. Tudo ela tem aquela resposta inocente. E a gente dá risada, queridos, como a gente se diverte com ela falando coisas erradas. Até pouco tempo atrás, até uns 2 meses atrás, ela não falava colher. Ela falava tomolé. E esses dias ela falou colher, eu falei: Bela, eu não acredito. Você tá falando colher, você tá crescendo. Tomolé. E a gente rachava de rir. Que é isso, Bela? Tomolé, vovó. Vovó, pega tomolé pra mim. Queridos, ela nunca apanhou. Porque ela falava tomolé. Então, todas as vezes que eu estou fazendo algo que eu não sei fazer, eu imagino Deus rindo de mim. Mas não rindo do escárnio, não, rindo, se divertindo. Olha lá, não sabe fazer, mas tá se esforçando, né? Ficou bonitinho, filho. Sabe aquele desenho todo torto? Ficou bonitinho? Eu imagino Deus assim, irmãos. Se desarme para o Senhor. Não tenha medo de errar. Tenha medo de permanecer no erro. Vai se aprimorar e vai melhorar aí. Mas não tenha medo de começar algo novo porque não sabe fazer. Você tem pai. Você tem pai que vai te ensinar, que vai te guiar, que vai te orientar, que vai te aconselhar, que vai te corrigir, que vai trazer a provisão. Você tem pai. Carência de afirmação. Fica precisando que Deus fale que te ama. Queridos, a maior prova de amor de Deus já foi dada na cruz. Não tem essa necessidade. Ele nos ama, Ele me ama. Como eu me sinto amada pelo Senhor. Muito mais do que eu poderia imaginar ser amada por alguém. E eu vejo isso nos detalhes. Minha filha fala assim: mãe, ora aí que você é muito queridinha. A mais velha: você é muito queridinha de Jesus. Eu falo: sou mesmo. Eu sou mesmo. E daí às vezes eu brinco com ela, falo: você também é, você só precisa entender que você também é. Então se deixe ser queridinho de Jesus. Pare de carência de afirmação, desse buraco negro, né, que eu já falei. Dessas necessidades. Você é amado. Você é amada, você é filho. Mês da paternidade. Outra dificuldade, né, que é uma crise de paternidade espiritual, é rebeldia e fuga. Sabe? Fica como o filho pródigo aí, achando que o pai tá longe, que o pai não dá, que o pai não faz. Querido, isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. O pai está perto. Se você tá sentindo que ele está longe, pensa aí se você não pegou suas coisas e saiu de perto dele. Porque o Senhor é imutável, Ele está sempre no mesmo lugar.
Pensa aí se não foi você que andou para longe demais. E se alinhe. Se deixe. Deixe-se ser amado. O propósito da paternidade, queridos, é trazer uma restauração completa, geracional, sabe? É ter o coração convertido. Malaquias fala, né, que no final dos tempos o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vamos trazer isso para o espiritual, converta o seu coração ao Pai. E agora eu não estou falando de você converter para Jesus, crendo na salvação, não. Eu estou falando, converta, volte, incline o seu coração. No mês de Ave, incline o seu coração à paternidade do Senhor. Deixe o Senhor moldar, deixa o Senhor ser seu Pai. Eu tenho umas loucuras, irmãos, e eu gosto de falar isso para motivar o seu coração para fazer também. Às vezes eu falo, Deus, eu tô querendo ser mimado um pouquinho. E eu peço umas coisas para Deus, de vez em quando acontece uns negócios bem doidos, assim, bem gostoso. Sabe, de eu falar assim, eu tô com vontade de comer tal coisa, ou vontade de fazer tal coisa e aparecer, assim, sabe? Ou de eu estar com uma necessidade e eu só colocar pro Senhor e muito rapidamente a coisa acontecer. Se deixe estar neste lugar de alinhamento. Sabe? Deixe a paternidade do Pai curar as feridas terrenas. Queridos, só coisas maiores curam as menores. E talvez amores terrenos nos feriram de tantas formas. Mas deixe o amor do Pai no mês de Ave curar essas feridas. Se deixe, queridos. Porque o Senhor... Eu lembro quando eu era professora da escola de líderes, que tinha... Não lembro em qual módulo, né? São 3 módulos, mas não lembro em qual módulo. Eu acho que é no primeiro. Que na prova tinha uma pergunta. Qual é o maior propósito de Deus na Terra? E a resposta era ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Quando Deus começou tudo, irmãos, Ele não começou fazendo uma igreja, Ele não começou fazendo um grande exército poderoso, pronto para a guerra. Ele não começou colocando músicos perfeitos para criar a mais poderosa adoração. Ele fez um filho. Ele fez um homem, à imagem e semelhança do seu filho. O Senhor busca filhos. E filhos, eles não conversam só sobre problemas. Eles, com o pai, né? Ele não conversa só sobre dificuldade. Queridos, eu gostava tanto de conversar com meu pai. Eu achava meu pai tão sábio. Homem que tinha só 4ª série. Eu aprendia tanto com ele. Então, às vezes, a gente sentava na sala. Ia conversar. A televisão tava rolando, as coisas iam acontecendo, eu perguntava. E tudo que eu perguntava pro meu pai me respondia. Eu nem sei se estava tudo certo. Eu nunca fui atrás, porque eu sempre confiei naquilo que ele falava. Quando eu era adolescente, meu pai me acordava de madrugada pra gente assistir as Olimpíadas. Ele ia lá e batia no quarto, falava, filha, vamos? O Brasil vai jogar vôlei agora. E ficava só nós 2 na sala, assistindo. Pai, queridos, ele quer participar da vida do filho. Tire, nesse mês, no mês da paternidade, tire essa visão de que você precisa ir para Deus para tratar somente de coisas sérias, de problemas, para ter resposta, para consertar situações. Aprenda a usufruir da presença do Pai.
Aprenda a rir com o Pai. Convide o Pai para os momentos íntimos da sua vida. Convide o Pai para os momentos de passeio. Contemple a natureza com Ele. Sente em silêncio. Fique com Ele, usufrua da presença. Esse é o mês para alinharmos a paternidade do Pai. Muita coisa vai acontecer, né? Hoje Shabat, primeiro dia do mês, dia de entregar as nossas ofertas do Rosh Kodesh, números 1010. Mas vamos sair, vamos fazer o que tem que ser feito, mas vamos sair dessa tradição onde tem que ser assim e vamos usufruir da paternidade. Queridos, deixa eu achar aqui. Eu tenho lido bastante Salmo 119. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui, porque eu vou lendo e eu não vou marcando os versículos. Deixa eu ver se eu acho. Mais fácil pesquisar, senão vou demorar. Vamos ver se eu vou achar aqui. Aguenta aí, irmãos. Ixi, não apareceu nada. Deixa eu procurar de outra forma, só um pouquinho. Achei. Achei. Adonai, dá-me vida em cumprimento à tua palavra. Por favor, aceita as ofertas voluntárias dos meus lábios. Então, nós vamos trazer hoje ao Senhor as nossas ofertas de recurso em cumprimento à palavra. Mas que o Senhor, muito além disso, que o nosso Pai receba o nosso falar com Ele como uma oferta e que essa oferta seja agradável. Que você tenha um ave, um Pai, um mês do Pai, de deleite. Amém? E eu quero orar com você para que isso comece a tomar uma nova proporção. Eu não sei, talvez essa palavra para você nem sirva, porque você fala assim, não, eu já tenho Deus como Pai. Mas que essa palavra traga alinhamento e traga cura. E que esse mês do Pai, a gente verdadeiramente venha viver essa maior essência. A gente venha viver esse maior chamado. A gente venha receber esse maior propósito, que é o de ser filho. Porque não existe pai que não tenha filhos. Pai sem filho é uma farsa. Nós somos filhos, porque temos um pai. Assim como filho sem pai também é uma farsa. Nós temos um pai. Amém? Eu sei que nem todos vão para a igreja hoje. Talvez você vá no sábado, né? Amanhã ou no domingo. Mas coloque aí no seu coração a sua oferta. Eu quero orar com você, amém? Vamos entrar com
com oração, que o Senhor receba a oferta dos nossos lábios e receba a nossa oferta também em recursos. Amém? Pai, eu quero nos apresentar, Deus, diante do Senhor, a mim e aos meus irmãos que estão assistindo. Deus, cada um de nós. Todos nós, Deus, temos uma história, todos nós, Pai, temos uma trajetória. Todos nós temos áreas que precisam ser alcançadas, áreas que precisam ser curadas, áreas que precisam ser restauradas, áreas que precisam ser reposicionadas, áreas que precisam ser arrancadas e áreas que precisam nascer em nós. Pai, muitas coisas nós não sabemos como fazer. Pai, mas uma coisa eu sei. O Senhor é o nosso Pai. E eu quero pedir isso, Deus, que nesse mês de Ave, a tua paternidade se manifeste, se revele a nós. Deus, eu quero declarar sobre os teus filhos, sobre os meus irmãos que estão assistindo esse vídeo. Deus, que eles recebam uma revelação nesse mês profunda da paternidade do Senhor. Que nós venhamos receber, porque eu quero novos níveis desta revelação. Deus, que nós possamos nesse tempo, no mês de Ave, no mês do Pai, que nós possamos mergulhar, Deus, em águas mais profundas da tua paternidade. Deus, e que essas águas venham nos curar, venham nos limpar, venham nos lavar, Senhor, de todo engano, de toda mentira, Senhor, que se relaciona à paternidade, se relaciona ao Pai. Em nome de Jesus, Deus, que nós venhamos ver, enxergar o Senhor como um bom Pai e que nós possamos estar neste lugar de sermos filho, porque somente o filho tem herança, tem identidade, tem propósito. Somente o filho recebe e caminha no legado. E é neste lugar que nós queremos estar. Em nome de Jesus, alinha, Senhor, no mês de Ave. Alinha o nosso coração, alinha o nosso entendimento, alinha nossas estruturas. Senhor, conserta, corrige os nossos fundamentos. Deus, se o Pai é aquele, Deus, que corrige e açoita os filhos, então, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos neste lugar para que o Senhor possa corrigir as estruturas erradas do nosso coração. Porque se o Senhor é Pai, nós queremos estar no lugar do Filho, dos filhos do Senhor. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento. Preencha as lacunas. Que o teu amor de Pai preencha as lacunas, preencha os buracos, os vazios da nossa alma. E que nós possamos ser envolvidos nessa estrutura do amor do Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Recebe as nossas ofertas em cumprimento à tua palavra. Mas como diz no Salmo 119, recebe também a oferta que sai dos nossos lábios. Que tudo seja agradável ao Senhor. Que tudo mova o mundo espiritual. Senhor, e traga liberações sobre nós. Deus, neste dia, nesse Shabat, neste primeiro dia do mês, eu quero pedir, Deus, eu sempre peço que o Senhor nos venha nos munir das armas de cada tempo. Hoje eu peço que o Senhor libere sobre nós a tua capa de paternidade. Em nome de Jesus, que nós possamos ser envolvidos, Deus, na paternidade do Senhor. Porque na paternidade do Senhor nós encontraremos tudo aquilo que precisamos. Nos reveste com a roupa de filhos, nos revestes com a roupa do Pai, e que nós possamos caminhar na tua vida e na tua verdade. Eu abençoo você, meu irmão, abençoo as ofertas levantadas, eu abençoo aquilo que você está apresentando diante do Senhor agora. Que você cresça e se aprofunde, mergulhe profundo nesse mês, nas verdades do Pai. O Senhor não te deixou órfão, você tem um Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a luz do Senhor resplandeça sobre você e que você viva a Shalom do Eterno neste tempo e nessa geração. Eu te abençoo para isso. Amém? Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos. Descanse, deleite, você tem um Pai.